Kage no Kokuhaku, Confissões da Sombra. Episódio 1. O primeiro sussurro. Desde os 12 anos, o mundo ganhou uma segunda camada para mim. Uma camada de sombras que se contorcem, sussurram e respiram. Não falo daquelas sombras comuns, passageiras, criadas pela ausência de luz. Falo das outras. As que têm peso, presença e fome. Elas sabem que eu as vejo. E eu sei que elas estão sempre lá, no limite da minha visão, esperando. Hoje foi um dia particularmente ruim. A luz do outono estava fraca, entrando pelos altos janelões do corredor da escola, mas não era suficiente para afastar a sensação de opressão. Eu caminhava de cabeça baixa, tentando ignorar os cochichos habituais dos meus colegas. Lá vai o Ren, o esquisitão que fica encarando as paredes. Eles não entendiam. Eu não encarava as paredes. Eu tentava não encarar as coisas que se agarravam a elas. Foi quando a vi. No fim do corredor, onde a luz não alcançava direito, uma mancha mais escura que o usual se desprendia da parede. Não era uma forma definida, mas sim uma silhueta humana distorcida, como se tivesse sido esticada e torcida em ângulos impossíveis. Dela, brotavam tentáculos finos e inquietos que se arrastavam pela superfície fria do concreto. Seu rosto, se é que podia ser chamado de rosto, era uma lousa em branco, exceto por uma fenda escura e profunda que se abria e fechava num silêncio que, para mim, soava como um grito perpétuo. Ela estava seguindo a Hana Ito, uma garota do segundo ano, quieta, com olhos que sempre pareciam vermelhos de tanto chorar. A melhor amiga dela, Sora, tinha morrido afogada no lago do Parque Municipal um mês atrás. Um acidente, disseram. O corpo foi encontrado com marcas de arranhões, atribuídos a galhos submersos. Mas eu sabia. As sombras não mentem. E aquela coisa que seguia Hana como um cachorro faminto cheirava a água estagnada e desespero. Meu estômago embrulhou. A regra número 1 era não me envolver. Observar, anotar mentalmente e seguir em frente. Interagir era pedir para ser notado por elas. Mas a sombra de Sora, porque era ela, eu tinha certeza, era diferente. Mais persistente, mais consciente. Ao longo do dia, eu a observei. Na sala de aula, a sombra se enroscava nas pernas da cadeira de Hana, seus tentáculos subindo lentamente em direção aos seus braços. No refeitório, ela se agachava sob a mesa, sua forma negra pulsando suavemente. Hana estremecia de vez em quando, esfregando os braços como se sentisse um frio que só ela percebia. Ela sentia. Claro que sentia. A culpa é um ímã para essas coisas. À noite, na solitude do meu quarto, a ansiedade não me largava. As reportagens sobre a morte da Sora eram vagas. Afogamento acidental. Mas as sombras não se alimentam de acidentes. Elas se banqueteiam com segredos, com pecados não confessados, com a verdade podre apodrecendo no fundo da alma. Peguei meu caderno velho, aquele que eu uso para anotar tudo em código, e escrevi: Caso Sora. Arranhões. Medo da Hana. Por quê? Não consegui dormir. O sussurro silencioso daquela sombra ecoava na minha mente, um zumbido de inseto que só eu podia ouvir. No dia seguinte, a situação degringolou. No pátio da escola, durante o intervalo, a sombra ficou agressiva. Enquanto Hana conversava com um grupo de amigos, a entidade se contorceu violentamente. Uma janela próxima rachou com um estalo seco, fazendo todos pularem. Hana gritou, pálida. Ninguém viu o tentáculo negro e rápido que se retraiu da janela. Ninguém, exceto eu. Foi quando eu soube. Eu não podia mais ignorar. Ela não ia parar. Ia continuar assustando Hana, machucando Hana, até conseguir o que queria. Ou até que Hana se juntasse a ela. A noite caía quando eu a seguia até o pátio da escola. Ela estava sozinha, sentada no balanço, olhando para o vazio. A sombra de Sora estava agora em pé atrás dela, maior, mais densa, seus tentáculos envolventes pairando sobre os ombros de Hana, como uma gavinha venenosa prestes a strike. Não, não agora, não aqui. Minhas pernas tremeram. Cada fibra do meu ser me gritava para correr, mas eu avancei. Hana, ela se virou assustada, seus olhos vermelhos e inchados me encontrando. A sombra rugiu em silêncio, sua boca abrindo-se num vórtice de escuridão pura. O que você quer?
Hannah perguntou, voz trêmula. Eu ignorei a sombra que se aproximava de mim, seu frio mortal já tocando minha pele. Eu focava em Hannah. Foi um acidente, Hannah. Minha voz soou mais áspera do que eu pretendia. A morte da Sora. Foi mesmo um acidente? Seu rosto se desintegrou. Todo o sangue drenou dele. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. A sombra de Sora gritou. Uma onda de pressão silenciosa que me atingiu como um soco no peito, me fazendo recuar um passo. Ela não vai te deixar em paz, eu gritei, lutando contra o frio que tentava me paralisar. Ela sabe, Hannah, ela sabe que você está escondendo algo. Conte a verdade. O que aconteceu no lago? As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Hannah num fluxo constante. Ela encolheu-se no balanço, parecendo pequena e frágil. Nós brigamos, ela sussurrou, voz quebrada. Ela me chamou de egoísta. Eu me irritei. Empurrei ela. Ela escorregou na pedra molhada e... um soluço a cortou. Ela não conseguiu sair. Eu tentei puxar ela. Juro que tentei. Mas ela me puxava para baixo também. Eu tive medo. Eu soltei a mão dela. A confissão saiu como um furacão, seguida por um pranto convulsivo e libertador. No momento em que as palavras, a verdade horrível e humana, deixaram seus lábios, algo mudou. O frio intenso ao meu redor diminuiu. A sombra de Sora parou de se contorcer. A forma distorcida e aterrorizante começou a suavizar. Os tentáculos se retraíram. A silhueta se tornou mais nítida, mais humana. Por um breve instante, eu vi a garota que ela era. Cabelos curtos, uniforme encharcado, um olhar triste, mas em paz. Ela olhou para Hannah, que chorava abraçada aos próprios joelhos, e então, simplesmente, desfez-se. Não com um grito ou um estrondo, mas com um suspiro, como fumaça negra dissipando-se sob a luz fraca do crepúsculo. O ar voltou a circular. O pátio ficou silencioso, apenas com o som do choro de Hannah. A opressão tinha ido embora. Ela estava livre. Eu não disse mais nada. Apenas me virei e saí dali, minhas pernas ainda fracas, meu coração batendo forte no peito. Era isso. Funcionava. A verdade as libertava. Mas enquanto eu caminhava pela rua escura, iluminada apenas por postes de luz com falhas, uma sensação familiar de frio me fez parar. Não era o frio do outono. Era aquele frio. Lentamente eu me virei. Do outro lado da rua, fundindo-se com a sombra profunda de um prédio abandonado, outra figura observava. Esta era diferente, mais baixa, mais compacta, e eu a reconhecia. Era a mesma sombra que eu tinha visto anos atrás, no hospital, depois do meu acidente. A forma era vaga, mas 2 pontos de uma escuridão mais profunda que o resto fixavam-se em mim como olhos. E então, um sussurro chegou até mim, não pelos meus ouvidos, mas dentro da minha própria mente, claro e cortante como vidro. Ren. Ela sabia meu nome. E pelo jeito, nossa história estava longe de terminar.